Irmãos, vamos abrir as nossas escrituras em Mateus, no capítulo 13. Mas antes de lermos, irmãos, vamos elevar nossas mentes ao Senhor e pedir que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine sobre a sua palavra, sobre a palavra de Deus, para que nós venhamos a ter compreensão dela, para que nós venhamos a receber a verdadeira direção dela, naquilo que o Espírito Santo do Senhor está posto para nos abençoar no Senhor e venhamos ser vitoriosos, né? Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia, nessa noite, Senhor. Que a tua graça, meu Deus, venha ser derramada sobre a tua palavra. Te agradecemos pelo louvor, Senhor, que aqui podemos louvar e glorificar o teu santo nome. Agora, Senhor, fala conosco, dá direção, Senhor, sobre a tua mensagem, sobre a tua palavra. Que nós venhamos, meu Deus, poder cada vez mais aprender e dar nossos frutos, segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos abençoe nesse momento. Amém. Amém. Eu vou ler a segunda parte aqui da parábola do semeador, que no 10 em diante fala a explicação da parábola. A explicação da parábola. Amém? Amém. Então diz assim, essa palavra. Então do 10 em diante. Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: por que lhes falas por parábolas? E ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é concedido. Pois o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Amém, irmãos? Amém. A igreja pode se sentar no nome de Jesus, está aqui. Eu vou ler mais algumas coisas, né? Mais alguns versículos. Mas essa é a base da nossa palavra que Deus hoje preparou para os nossos corações, né? Irmãos, a palavra de Deus, ela não é semeada de qualquer maneira. Os homens não podem receber a palavra de Deus de qualquer maneira. Por isso o Senhor fala em parábolas, para que as pessoas que são escolhidas, somente as pessoas escolhidas do Senhor é que vão entender a mensagem, é que vão entender a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é sagrada, é santa, é poderosa, e o Senhor não joga a sua palavra ao vento. A palavra do Senhor é muito valorosa para que ela seja de qualquer maneira jogada, né, pregada aos homens, né? Os homens, para poder receber essa palavra, ele tem que realmente sentir uma vontade de conhecer o Senhor, sentir um espírito de renovação, de restauração, né, no seu interior, né, no homem interior.
para que ele possa receber o direito de receber a palavra de Deus. Porque os caminhos do Senhor é santo, mas os caminhos dos homens é perverso, né? Os homens comuns sem Deus não tem santidade alguma, só tem perversidade, né? Por isso que a palavra do Senhor diz assim, no 12 aqui, né? Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Às vezes a pessoa já tem algum pouco, mas ela não faz uso daquilo que ela recebeu de Deus, por graça de Deus, pela divindade do Espírito de Deus que abençoa sobre toda a carne, e muitos têm boa coisa já armazenada dentro de si para ser um homem de bem, para ser um homem justo, para ser um homem digno do reino de Deus. Mas ele às vezes volta, ele fica se transformando, se mudando para o lado oposto. Ele não se dobra aos convites de Deus, à vontade de Deus, à justiça, né, à honra, né, que Deus preparou para cada um que andássemos nela, né? Então, às vezes ele já tem um pouco, como diz a palavra aqui, mas o que tem vai ser tirado. Aquilo não vai frutificar. E aquele que tem vai ser aumentado, porque daquele que não frutifica, é tirado dele e dado ao outro, né? Aqui no Mateus 25, fala da parábola aqui das dracmas, né? Mateus 25, que vem a confirmar essa mesma versão aqui, do 12, né? Vamos ver aqui, ficou difícil. 25, 29, irmãos. Que fala 25, 29. É a parábola dos talentos, né? Aqui confirma essa versão do 13 e 12, né? Que diz: porque a todo o que tem lhe será dado, lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Irmãos, Deus dá o talento, né? Deus dá o talento a cada um de nós. Mesmo que Deus dá um talento, esse talento tem que se multiplicar. Esse talento não pode ficar escondido. E os homens muitas vezes têm algo de Deus, mas não frutifica nada, não coloca aquilo em prática, não faz a vontade de Deus. E acaba perdendo a oportunidade, né, de estar no reino de Deus, de receber o reino de Deus, por causa da dureza de coração. Lá em Isaías, como eu li lá no começo, lá em Mateus 13, Isaías recebeu o ministério da profecia dos profetas, né? De ser profeta. Isaías, ele se viu numa visão no templo, que ele viu o Senhor, né, assentado no templo. Sobre o templo, ele viu as roupagens do Senhor, né? Ele entendeu que o Senhor estava no templo. Aí ele ali se assustou muito com aquilo e ele clamou, né? Ah, Senhor, que será de mim agora? Pois sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro, né? Isaías se sentiu assustado com aquela situação, porque ele viu a santidade, ele teve uma visão da santidade de Deus, mas por ele ver aquela mensagem, aquela visão,
Deus já estava escolhendo Isaías para ser profeta no seu reino. E enviou aquele anjo, né, com uma brasa, um tenaz, do altar do Senhor, no tenaz, né, para purificar os pecados de Isaías. Hoje, irmãos, a nossa purificação é no sangue do Senhor. No Velho Testamento, o Senhor purificou com uma brasa os pecados de Isaías. Está aqui em Isaías 7, né? Isaías 6, 7. Tá? Que diz assim: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. Então Deus purificou os pecados de Isaías. A Isaías agora, graças à glória de Deus, eu fui perdoado, eu estou limpo, né, de lábios, eu sou um homem puro, sem pecado. Agora Deus vai me fazer aquele profeta, né, que Deus quer que eu seja. Isaías ficou tudo empolgado, né, para pregar o Evangelho, pregar, trazer as profecias de Deus ao reino. Né? Mas quando ele recebeu a profecia, ele recebeu duas versões aqui. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi e não entendais, vede e não percebais. Olha só que profecias que Isaías recebeu para passar ao povo. Ele ia passar pelo Espírito de Deus, né? Ele ia ser o porta-voz de Deus para passar aquele Espírito ao povo. Aquele povo, como ele disse aqui, um povo de lábios impuros, né? De impuros lábios e um povo contradizente, né? Aquilo que Deus preparou para que eles fossem. Como diz nessa profecia de Isaías, como se lembra no começo, porque aqui não é o começo, né? O começo diz aqui que o Senhor, ao chamado enviou Isaías, ele diz assim: ouvi os céus e dá os ouvidos à terra, porque o Senhor, quem fala, criou os filhos e engrandeci nele, mas eles estão revoltados contra mim. Deus criou todos os filhos, mas eles se revoltaram contra Deus. E por isso eles receberam aquela profecia que disse, né? Disse Isaías aqui. Aquela profecia contrária, né, à glória de Deus, que tornava insensível o coração do povo. Então Isaías, ele começou o ministério dele, em vez de abençoar, né, ele tirou a glória de Deus completamente do povo, porque Deus o enviou para isso. E hoje não é diferente dessa profecia de Isaías. Nós vemos que Isaías quase muitas das suas mensagens foi tudo repreensão, né? Tudo repreendendo o povo, repreendendo. Muito pouco, né, se recebeu ali de Isaías, né, no começo do seu evangelho, das suas mensagens. E hoje, como eu estava dizendo, não é diferente do passado, porque o Senhor é santo e tudo que Ele prepara para o homem é santo e sagrado. E o homem, para receber, tem que se colocar em santificação, tem que se santificar, porque senão não vai receber, né? Não vai receber, porque Deus não joga as coisas santas, como ele diz nos versículos, né? Não dá aos porcos as coisas santas, né? Deus não desperdiça, né, aquilo que é glória do seu santo nome, que é bênção dele, né, para o povo. E dessa maneira nós temos que aprender, né, que o Senhor só vai nos abençoar
quando realmente nós nos colocarmos para ser aquele crente no Senhor, com desejo no coração de frutificar, de trazer, de dar aquele fruto ao qual Deus quer que nós façamos, né, para Deus. Frutificarmos a palavra, né, que Deus envia, e que o nosso coração não pode ser contaminado. Não podemos assim, servir a Deus e ao mundo. Vivermos um pé na igreja e um pé no mundo. Ou nós temos Deus ou não temos. Ou nós temos o mundo ou nós temos o Deus, né? Nós temos a igreja. Então, não há como viver, né, viver dessa forma. Mas muitos de nós vêm para a igreja, né? Não estou levando essa palavra indirecionada a ninguém, mas uma palavra que afirma que muitos vêm à igreja, vêm para receber cura, vêm para receber prosperidade, vêm para receber tudo de bom para a sua vida. Mas ele não é crente, ele não tem uma conversão. Às vezes já é batizado, às vezes já se batiza, comunga, né, com a Sagrada Ceia do Senhor, mas o coração dele não é puro, o coração dele não frutifica. Aí ele vê aquela vida em necessidade, o seu semelhante em necessidade, e ele, coitado, ele devia ir para a igreja para receber também uma bênção, como eu sou abençoado. Ele não aprende que ele tem que ser a bênção para aquela vida. Mas ele fala, poxa, também não converte a Deus, também não aceita a palavra, também não aceita os convites. Mas não é assim que nós somos chamados. Nós não somos chamados para julgar as pessoas. Nós somos chamados para dar o fruto da palavra de Deus, para levar o poder de Deus àquele que necessita. E ele, no momento que nós levamos, ele vem a receber, ele vem a se sentir tocado, né? Porque nem muitos, né, nem todos estão lá fora sem entender, são ruins de coração, nem todos são injustos. Quanta gente bem justa, bem digna de receber a glória de Deus, que a gente conhece, que não está na igreja. Mas tem momentos que às vezes uma dessas pessoas está em dificuldade e nós, podia bem aceitar Jesus também. Né? Esse tipo de crente, ele não frutifica. Esse tipo de crente, a palavra de Deus não, a semente de Deus não é semeada no seu coração. O pouco de talento que ele tem, como diz aqui na palavra, né, é tirado e dado ao que tem. Mas ele mesmo, ele fica sem nada e para a morte eterna. Né? A principal coisa que o Senhor veio é trazer pelo seu sangue um plano de salvação. É a salvação que importa e não glória para o homem. As outras coisas são tudo glória, né? Prosperidade, cura divina, tudo que vem de Deus, né, de bom, é glória, né? É segundo plano. É aquilo que a gente recebe por andar no caminho. Mas, se nós voltarmos o nosso coração para o plano da salvação e pensarmos e darmos glória a Deus pela nossa salvação, pelo sangue do Senhor que foi derramado para que nós fôssemos remidos dos nossos pecados, né? Aí sim nós estamos dentro do plano divino, né? Recebemos essa graça por graça, e o Senhor sabe dos desejos do nosso coração. Aí nós podemos ler aquele salmo da nossa prosperidade, né? Com o coração cheio de alegria, né? E Senhor, esse ano eu coloco toda a minha vida diante do Senhor. Se pela graça de Deus eu receba, glorifico o seu santo nome. É assim que a gente tem que andar com nossos corações, né?
o Salmo 37, né? Salmo 37. Essa mensagem que eu estou hoje aqui a mencionar, Deus me tocou pela continuação da mensagem de domingo, que fala que o crente tem que ligar e desligar, religar e desligar, né? Religar e desligar, né? do reino do trono da graça. E para fazer isso, tem que ser igreja. E tem que ter, sendo igreja, tem o Espírito Santo no Senhor. O seu corpo, a sua vida, é o templo do Espírito Santo. Dessa forma, a hora que quiser, pedireis o que quiser, depois será feito, como diz a palavra de Deus. Às vezes a gente pede e nem não recebe. Mas será que estamos sendo o templo do Espírito Santo? Será que não estamos andando só assim, buscando a glória de Deus? Queremos só glória às vezes, né? E esquecendo que esse não é o verdadeiro plano de Deus para a nossa vida. Esse não é o desejo de Deus. Até o desejo nosso, mas de Deus não é. De Deus é que nós sejamos pessoas salvas e sejamos frutíferas nesse plano de salvação. Esse sim é o verdadeiro desejo de Deus que Deus preparou. Né? Nós temos que ter a imagem daquele homem, como diz em João capítulo 1, versos 12. João, Evangelho de João, capítulo 1, versos 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui o 14 já fala também, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Filho do Pai. Então, essa é a versão do crente. Um crente que anda só buscando alegria, paz, festa em abundância, esse não é a imagem, né, do Filho de Deus. Esse não é, né, a segunda versão do João 12 aqui, né? 12, né? Para ser feito Filho de Deus, tem de crer que Deus é a nossa salvação. E se nós pensarmos andar nesse caminho dessa forma, tudo que nós necessitarmos, o Senhor vai acrescentar. Não tem problema pedir, né? Porque a Bíblia fala que dá direito de nós pedirmos, né? Se nós quisermos alguma coisa, podemos pedir, podemos bater na porta da graça. Mas nós temos que ser igreja. Temos que se sentir igreja. Temos que se sentir salvos. Porque se sentirmos pecadores, indignos, como que nós vamos sentir o Espírito Santo se nós nos sentimos indignos? Então, não há dois tipos de eleição, né? Ou sentimos salvos, santificados pelo Espírito Santo, ou então andamos, né, se sentimos sujos, sem direito a religarmos, né, o reino de Deus, a ser igreja de Deus. Amém? Amém. A palavra é curta, mas ela é para nós sentirmos que lugar que às vezes nós estamos andando, que tipo de crente que é para nós fazermos uma reflexão, né? É para nós não sermos aquela igreja que Paulo pregou em Coríntios lá, né? 1 Coríntios 11 lá. Uma igreja cheia de heresia no meio da igreja, no meio dos santos, no meio dos justos. Hereges no meio dos justos. Porque isso importa, né, para que os que são aprovados, né, se sintam verdadeiros. Porque, como diz lá na pastora, até importa que haja heresia em vosso meio. Eu até vou ler, porque é difícil para mim mencionar um versículo que eu não leia, né?
Daí eu já não consigo mencionar ele, porque eu fico o dia todo verificando a Bíblia, fico trabalhando. Mas graças a Deus que a gente separa um tempo no Senhor. Né? Difícil separar aqui. 11 e 17, né? Aqui na minha Bíblia diz partido, no 11, 19, né? Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Em algumas versões fala heresia, né? Mas é a mesma coisa. E aqueles que não são aprovados, eles são hereges. Aqueles que até vêm para a igreja, né? Vem com aquele coração, eu vou porque a igreja é abençoada, porque o pastor é abençoado, a mulher do pastor é abençoada, tem uma porção de irmãos abençoados, eu vou receber minha bênção. Eu vou porque Deus tem grandes bênçãos para mim. Mas esse não é o sentido da vontade de Deus. Isso é segundo plano. Nós temos que vir para a igreja para nós sentirmos santificados pela palavra de Deus. Aí sim, nós estamos realmente tendo bom partido, né, no meio da igreja. Amém? Amém. Então, eu vou deixar essa palavra desse tamanho, dessa até aí, que Deus já deve ter falado com o coração, como falou com o meu coração, falou com o coração de todos, porque a palavra de Deus, ela é para nos deixar em conforto com o Espírito Santo, né? Sentirmos o poder da glória de Deus que flui em nossa vida, né? Amém? Amém. Eu vou agradecer a Deus pela palavra e vamos orar, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa palavra que o Senhor nos preparou, para que possamos sentir aprovado, Senhor, no meio da igreja, para que possamos, meu Deus, no momento da oportunidade, dar aquele fruto que o Senhor preparou, para que cada um de nós viéssemos, meu Deus, ter essa obra no Senhor. Porque as obras da carne, Senhor, elas estão em segundo plano. As alegrias da nossa carne, o nosso desejo, dos nossos corações, elas não têm o primeiro plano de Deus, que é o plano da salvação. Por isso nós se sentimos, meu Deus, que se o Senhor é conosco, nós venceremos tudo aquilo que necessitamos. Receberemos pela graça, pelo amor de Deus, pela vontade de Deus. Seremos, meu Deus, vivificados e fortalecidos e corroborados com a glória de Deus. Amém? Amém. Amém.